Oi pessoal, tudo bem? Então, esse é o primeiro Arena Online que a gente vai estar fazendo agora, a partir desse sábado. Vamos ter vários convidados especiais e a gente quer que o maior convidado seja você e Deus, é claro, para estar aqui conosco. Então eu fui convidado a ler aqui uma passagem de Isaías 41, versículo 10. Eu vou ler para vocês o que é que diz lá. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eu espero que com esse verso a gente possa lembrar, nesse momento difícil que é a quarentena, de quem está do nosso lado, que é Deus. Quem vai nos fortalecer, quem vai nos ajudar a passar por tudo isso e quem vai nos trazer a vitória, que é Jesus. Entendeu? E que a gente possa sempre lembrar disso e que a gente possa infundir isso no nosso coração. De que a gente não precisa ter medo, a gente só tem que confiar em Deus, que Ele vai fazer todas as coisas. Eu espero que vocês gostem do culto e que Deus também. É nesse clima de alegria e de adoração que nós vamos louvar o nosso Deus nesse momento com a música Meu Pastor. E convido vocês para cantarem junto conosco nesse momento. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Vamos louvar o nosso Deus. Contigo eu ando em segurança. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar.
E nesse momento nós iremos cantar uma música que fala muito sobre o momento em que estamos passando, em que nós ansiamos muito pela volta do nosso Senhor Jesus. A música Verei Jesus. Vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar desse desejo, desse nosso anseio, que é ver o nosso Jesus. E sabemos que está mais perto a sua volta. Então vamos nos preparar, vamos agradecer ao nosso Deus por este dia maravilhoso que Ele tem nos concedido. Vamos louvar nesse momento, verei Jesus. Não vejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, das nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém? Que esse possa ser o nosso desejo, ver o nosso Senhor quando retornar em breve nas nuvens do céu. E nesse momento, convido a todos que fechem seus olhos e nós iremos fazer uma oração ao nosso Deus nesse momento. Ore conosco. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, que habita nas alturas dos céus, obrigado, Deus, por mais um sábado que Tu nos concedeste com vida. Amém. Nos abençoe, ó Deus, durante esses dias, ó Deus, que o Senhor possa nos proteger de todo mal e toda enfermidade que nos assola.
pelos nossos pecados, abençoe todas as famílias que estão aqui. Isso que eu te peço, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí galera, como é que vocês estão? Sabe que eu tô com uma grande saudade de vocês, né? Esse tempo que a gente tá afastado, todo mundo distante do outro devido à quarentena, cada um nas suas casas. Aí bate aquela saudade. Tô com uma grande saudade de vocês, orando por vocês. Então espero que a gente possa logo se ver novamente, tá certo? A minha pergunta hoje vai para o irmão Joel. Joel Passante. Então Joel, eu queria saber de você, o que é que a Bíblia fala a respeito do dom de línguas? A Bíblia fala em 1 Coríntios 12 a respeito da dom de línguas e da interpretação do dom de línguas. Eu queria saber de você o que é, de fato, esse dom de línguas e por que é que ele precisa ser interpretado e qual a função dele, se ele tem serventia hoje em dia. Eu queria aí que você falasse um pouquinho a respeito do dom de línguas, tá certo? Um grande abraço, Joel. Me pediram para falar um pouco sobre o dom de línguas. O que é que a Bíblia fala sobre dom de línguas? Aqui no capítulo 2 de Atos, versículo 4, diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí está dizendo outras línguas, outros idiomas. Veja só, no verso 6 diz o seguinte: E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 8: Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então não era um idioma que ninguém entendia, era um idioma que outras pessoas entendiam. Veja o verso 11, o que diz: Ali estavam os cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então era a ocasião de uma festa e tinha muito estrangeiro ali em Jerusalém. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, em formato de língua de fogo, o que aconteceu? Todos eles, todas aquelas pessoas que estavam ali, entendiam o que os discípulos falavam. Tinha uns que entendiam, outros ficavam zombando, dizendo que eles estavam embriagados. Mas veja o que Ellen White fala aqui, no livro Atos dos Apóstolos, página 39. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Espírito Santo, assumindo a forma de língua de fogo, repousou sobre a Assembleia. Isto era um emblema do dom então outorgado aos discípulos, o qual os capacitava a falar com fluência línguas com as quais não tinham nunca tomado contato. A aparência de fogo significava o zelo fervente com que os apóstolos trabalhariam e o poder que assistiria à sua obra. Depois daquela festa, começou um movimento em que houve uma perseguição, houve aquela diáspora, em que o povo teve que fugir de Jerusalém. Os discípulos foram para terras onde eles não conheciam o idioma. E lá, com o dom do Espírito Santo, o dom de línguas, eles começaram a pregar o Evangelho, dizendo que Jesus Cristo era o Messias que Deus tinha prometido. Então, veja agora, aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, é um trecho muito usado aí por pessoas que gostam desse assunto. Aqui, capítulo 12, verso 10, diz o seguinte: E a outro Deus deu o dom de operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de língua. Você pode ver que este dom de língua ficou em último lugar, e não ficou em primeiro lugar. Tem pessoas que dizem que a pessoa só demonstra que é batizada com o Espírito Santo quando tem um dom de língua. Aqui a história diz que Dom Pedro II falava 25 idiomas, dos quais 17 ele falava fluentemente. Ele tinha o dom de estudar, de aprender novos idiomas, enquanto outros não aprendem muito mal o português, né? Nós muito mal falamos o português. Então,
Deus, ele tem um dom especial para cada um de seus filhos. Então, esse dom de língua foi dado no Pentecostes para que os discípulos pudessem pregar o evangelho para as pessoas de outras línguas que estavam ali em Jerusalém. Eu gostaria de ler ainda aqui o verso 2, capítulo 14, verso 2, para a gente terminar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Então, quando você está falando em espírito, falando em silêncio, meditando ali e orando a Deus, ninguém vai te entender, porque você está falando com o Espírito Santo, você está falando com Deus, falando com Jesus, não é isso? Então, que Deus nos ajude a entender essas coisas. Vamos procurar ler mais a Bíblia. Um livro muito bom que você pode ler, que explica isso detalhadamente, é Atos dos Apóstolos. É um livro muito bom. Que Deus te abençoe e te proteja, e que a cada dia a gente aprenda mais um pouquinho sobre esse dom do Espírito Santo. É isso aí, irmão Joel. Muito obrigado pela resposta, hein? Uma verdadeira aula, uma verdadeira aula. Muito obrigado, viu? Tirou a minha dúvida, irmão Joel. Mas você aí, você mesmo, você aí, você que está aí do outro lado da tela, você que está assistindo, você se prepare, porque na próxima semana pode ser você. Quando você menos esperar, você vai pegar o seu celular e vai ter lá uma mensagem. E aí você vai ser o desafiado a responder a pergunta bíblica da semana. Então, se preparem, estude a Bíblia, que você será o próximo, tá certo? Valeu! Olá, meus queridos e amados irmãos da Igreja de Aruana. É um prazer estar aqui falando com você. Um feliz sábado. Para quem não me conhece, eu sou o cantor Gabriel Prado e estou aqui hoje para partilhar um pouco da palavra do Senhor através da música. Queridos, nós estamos vivendo em um momento muito complicado na história desse mundo. Um momento em que nós não podemos nem estar na igreja, na casa do Senhor, o adorando. Nós temos que o adorá-lo em casa. E está sendo um momento muito difícil para mim. Eu sinto falta de estar cantando na igreja. E eu tenho certeza que você também deve estar sentindo falta de estar indo para a igreja. Mas o Senhor disse que um dia essas coisas iriam precisar acontecer para que Ele pudesse voltar. Guerras têm acontecido, pestes têm assolado nosso mundo, como esse vírus que está matando tantas pessoas. E desde já deixo até o recado para você. Fique em casa e se você precisar sair, use máscara, use álcool em gel, lave as suas mãos. E o Senhor disse que para que Ele voltasse, essas coisas precisariam acontecer. Mas Ele também Ele deixou uma promessa para cada um de nós. E eu gostaria de ler essa promessa para você aqui nesse momento. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 14. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito a vocês. Pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei, e os levarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Que promessa maravilhosa o Senhor nos deixou. Queridos, não tenha medo, confiem no Senhor, que por mais que essa doença, as dificuldades com relação também ao emprego, tudo foi... essa doença mexeu em tudo. Então, nós precisamos confiar no Senhor em todos os aspectos. Não tenham medo, confiem no Senhor, que Ele irá prover. Ele, por mais que nós passemos por todas essas dificuldades, um dia Ele prometeu que Ele vai voltar. E Ele vai vir nos tirar desse mundo de dor e sofrimento. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Agora, eu gostaria que vocês ouvissem essas músicas especiais que eu preparei para vocês. E eu espero que o Senhor fale ao vosso coração através dessas canções. Um feliz sábado e que Deus os abençoe. Então, vamos cantar, né? Vamos lá.
terminará. Preparem-se, pois enquanto esse dia não vem, vigiem, muito em breve ele virá. Por mais que seja difícil ser fiel, renegar teu eu e confiar, ele prometeu voltará pra buscar e salvar quem o aguardou, pra de uma vez por todas cessar a dor. Ele prometeu que virá nos buscar. Essa é a promessa. O justo viverá pela fé, ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Não se turbe o teu coração, pois vou preparar um lugar, enfim, virei te buscar. Eu não vou falhar dos olhos, as lágrimas enxugarei. A morte, choro e dor não mais haverá. Por mais que seja difícil ser fiel, renegar teu eu e confiar, ele prometeu voltará pra buscar e salvar quem o aguardou, pra de uma vez por todas cessar a dor. Ele prometeu que virá nos buscar. Eis que veio sem demora, muito em breve iremos nos reencontrar. Permaneça firme ao pé da cruz, ora vem, Senhor Jesus. Por mais que seja difícil ser fiel, renegar teu eu e confiar, ele prometeu voltará pra buscar e salvar quem o aguardou, pra de uma vez por todas cessar a dor. Ele prometeu que virá nos buscar. Ele prometeu que virá nos buscar. Amém. Deus os abençoe. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Arena Jovem e eu estou aqui com a minha mãe e nós viemos aqui falar alguns pedidos de algumas pessoas da nossa igreja da Aruana. Então eu vou começar primeiro com o pedido de Giovânia e Bia, que é pelo emprego no Macro e também pelos funcionários que trabalham lá. Irmão Carlos também pede para que toda essa situação, do coronavírus termine e pede também pelos empregos, dos seus filhos. A Patrícia também pede pelos irmãos Mário e Giselmo,
para que Deus restaure a saúde deles e também pela sua gravidez. A Hannah pede pela conversão da sua avó Yara. A Marleide agradece a Deus pela sua recuperação, que está sendo ótima, e também pelo cuidado que Deus tem tido com a sua família e amigos diante de um momento em que vivemos. A Marleide também pede, que Deus sempre seja a esperança de todos nós. A Rebeca pede oração pela sogra, que é idosa, e que perdeu uma amiga, agora nesse momento, pelo coronavírus. E ela está bem abalada e com toda essa situação. A Mariana, ela agradece pela união da sua família em meio a esse momento. O Alex pede oração pela família dele lá no Peru. A Betânia pede por todas as famílias que estão sofrendo com a Covid-19 e por todos os profissionais de saúde. O Alejandro, o Gui e o Miguel pedem oração pelo Colégio Inca, para que as aulas voltem logo. O Vinícius, ele pede pela sua família. Joselma agradece, por sua família e pede também oração pelo irmão Jorge e pelo sobrinho Igor, que estão com depressão. A Juliana pede por sua sogra Adelaide, que está com coronavírus, e pelo cunhado Samir e a sua esposa Jaqueline, que também estão com coronavírus. E também pede pelos pais de Antônio e pelos pais Antônio e Terezinha, para que Deus os proteja e os livre do mal. Geovânia, ela pede que essa situação passe logo e que voltemos à normalidade. A Babi pede também por sua família. Jéssica Humildes pede pela sua saúde e também pela saúde da sua família. E por fim, o Júlio pede por sua família, mas especialmente pelo seu tio Guga, que está com câncer. E também pela sua irmã Isabela, que está cuidando de pacientes com a Covid-19 para que Deus a proteja. Então, esses foram os pedidos do pessoal da nossa igreja. E agora nós vamos fazer uma oração que vai ser feita pela minha mãe. Então vamos orar nesse momento, entregando a Deus todos esses pedidos e também entregando os agradecimentos que temos. Vamos, nesse momento, fechar os olhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, porque temos certeza que o Senhor está ao nosso lado em todos os momentos. E o Senhor ouviu as nossas preces e ouviu todos esses pedidos que foram feitos, sobre saúde, sobre manutenção dos empregos, sobre trabalho, sobre as famílias, que o Senhor, com a tua poderosa mão, possa estar diante de todos esses que estão pedindo e clamando a Ti, e que o Senhor direcione as nossas vidas, e que o Senhor atenda de acordo com a Tua vontade. Tudo isso pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz a todos e um feliz sábado também. Hoje nós estamos aqui no Arena Jovem, que é o JA online da Igreja da Aruana, da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Aruana. Que bom que você está aqui com a gente, participando deste momento. Eu espero que tudo que você ouviu até agora tenha te fortalecido espiritualmente e esse momento, claro, principalmente, né? Vamos então fazer uma oração? Pai Todo-Poderoso, abriremos agora a Tua Palavra, que o Espírito Santo nos conduza neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. É uma época de muita incerteza e confusão na mente de muita gente, preocupação na mente de outras pessoas. Mas afinal de contas, quase que sempre foi assim. É verdade que estamos vivendo agora uma situação de crise, mas em muitas épocas, em muitos lugares, seja de uma maneira menor ou para um grupo um pouco mais extenso, as pessoas sempre passaram por momentos complicados. A diferença é que agora estamos passando em escala mundial. Mas deixe-me contar para vocês uma história que está na Bíblia, está narrada na Bíblia e aconteceu cerca de 600 anos antes de Cristo. Essa história aconteceu com Daniel
e seus amigos quando eles estavam chegando em Babilônia, após Nabucodonosor, o rei que conquistou a cidade de Jerusalém, levá-los para lá. E eles agora passaram a servir no palácio de Nabucodonosor, na corte de Nabucodonosor. Eles estavam naquela época inicial de estudos, quando o capítulo 2 do livro de Daniel diz que Nabucodonosor teve um sonho. Deixe-me ler aqui o texto, está escrito bem assim, capítulo 2, verso 1. Certa noite, no 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Acordou com muito medo e perdeu o sono. Quando isso aconteceu, o rei Nabucodonosor chamou os especialistas na sua época, que era como se fossem os cientistas hoje, para poderem então fazer a interpretação do sonho. Então, na Bíblia está escrito que ele chamou os encantadores, os magos, os feiticeiros, os caldeus, que eram os astrólogos, né? Essa era a ciência da época. E o que ele queria era uma resposta para uma interpretação para o seu sonho, só que ele pediu um pouco mais além disso. Ele pediu que, além da interpretação, antes eles dissessem qual foi o sonho. Eu imagino que a tentativa de Nabucodonosor era saber se ele estava, se ele tinha se esquecido do sonho, era saber, isso acontece com você, comigo, né? A gente acorda pensando, olha, eu sonhei com alguma coisa, não consigo lembrar direito com o que foi. Ou então ele reteve a interpretação do sonho para poder fazer um teste, tá certo? Fato é, de uma forma ou de outra, que ele precisava da descrição do sonho e da interpretação também. Então ele chama os seus cientistas e entre eles Daniel e os seus amigos são convocados também, mas agora não para a interpretação. Isso porque está escrito que o rei Nabucodonosor, depois de não ter nem a descrição do sonho, nem a interpretação, decreta que os seus cientistas, que eram os magos, encantadores e etc. na época, que eles fossem mortos. Isso está escrito também aqui no capítulo 2, no verso 13, veja só. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos todos os sábios. Daniel e seus amigos foram procurados para que também fossem mortos junto com os outros. Daniel 2, verso 13. Eu gostaria que você pensasse em uma lição. 3 lições. A primeira delas, do capítulo 2, né? A primeira delas agora é a seguinte. Todas as pessoas sofrem, mesmo aquelas que andam com Deus. Porque o capítulo 2 de Daniel, aliás, todo o livro de Daniel, nos mostra que ele e seus amigos foram fiéis a Deus. No entanto, eles foram chamados para serem mortos também. Então, o fato de estar fazendo a vontade de Deus não significa que seremos livres das opressões deste mundo. Essa é uma lição importante a tirar no capítulo 2 de Daniel. O livro segue e daí então Daniel diz, por que a morte? Ele é explicado do que estava acontecendo e ele pede um tempo para pensar no assunto. E ele faz o que toda pessoa que é fiel a Deus faz em tempo de crise, se recolhe para orar. E ele compartilha o seu pedido de oração com os seus amigos. Ele diz, olha, aconteceu isso e nós precisamos orar para, se Deus nos revelar alguma coisa. E eles oram, isso está no versículo 13 até o versículo 23. E como resultado disso, está escrito no versículo 24. Então Daniel procurou Arioque, que estava encarregado de matar todos os sábios da Babilônia, e disse, não mate esses homens. Leve-me ao rei e eu interpretarei o seu sonho. Tá. Isso porque, durante o seu período da noite de oração, Daniel recebeu a revelação do sonho e também a interpretação dele. Mas aqui eu acho que cabe uma outra ótima lição. A lição de que eu devo contribuir para o bem-estar de todas as pessoas. Isso porque eu fico imaginando que Daniel deve ter sofrido um pouco nesse processo de aprendizado. Sofrido talvez humilhação, talvez algum tipo de perseguição, seja pelos seus professores que estavam atendendo aqui o rei Nabucodonosor, seja pelos seus colegas que vieram de outros lugares, de outras nações e compunham agora a corte do rei. Enfim, ele tinha agora a oportunidade de dizer assim, eu interpretei, o senhor não precisa deles. Mas ele não faz isso. Ele diz, ninguém precisa morrer hoje. Essa é uma lição fantástica. E a última lição, depois que ele interpreta o sonho,
que Nabucodonosor diz para ele, então você é um grande intérprete, é um grande homem, e ele diz, não, há um Deus no céu que revela mistérios. Então ele atribui a Deus a revelação e atribui a Deus também a interpretação. E ele faz a interpretação de todos os detalhes até que nós nos encontramos agora com Daniel dizendo ao rei todas as coisas que estavam relacionadas na estátua e etc. E quando termina aquilo tudo, o rei reconhece, realmente, Deus é grande. E aqui eu gostaria de deixar uma última lição. Nós temos muitas capacidades, podemos contribuir muito para o bem-estar de muitas pessoas, podemos revelar aquilo que para algumas pessoas é completamente obscuro, mas nunca devemos esquecer que tudo isso é um dom de Deus, seja algo diretamente dado por Ele, assim como uma revelação para um profeta, como Ele fez com Daniel, ou seja, nas questões normais do nosso cotidiano. Devemos atribuir a Deus as capacidades que temos, agradecer a Deus e atribuir a Ele as capacidades que temos para solucionar os problemas, para resolver as coisas e para ajudar as pessoas. Que Deus te abençoe. Oi, eu voltei. A pregação do pastor Jafé foi muito boa mesmo. E é isso, mas não acabou ainda. Sábado que vem a gente volta no mesmo horário, no mesmo lugar, para mais. Fique ligado. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça.